Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Estudando Marcel Benedetti. Muito obrigado a vocês que têm nos acompanhado. Estudando o livro Animais, tudo o que você precisa saber da Mundo Maior Editora. Um livro de perguntas e respostas, um livro muito didático, muito simples e que tem nos ajudado bastante, né? Eu confesso que tenho aprendido bastante com a leitura desse livro aqui. Então vamos hoje à questão número 49 do livro, Estudando Marcel Benedetti. Meus dois gatos foram envenenados. No mundo espiritual, o que acontece com uma pessoa que age assim? Pela lei da igualdade, todas as criaturas do universo são iguais perante a Deus. Todos os seres têm os mesmos direitos. Alguns dizem que não há importância matar um animal porque ele não é nada além de um estorvo. Mas, na verdade, Deus dá a mesma importância a um grão de areia e ao arcanjo. Todos somos parte deste universo. Tudo o que nele existe é para que se mantenha o equilíbrio. Quando este é interrompido, o responsável terá que responder por isso, fazendo o possível para restabelecer o estado anterior. Isso acontecerá não como uma cobrança e nem como um castigo. Deus não castiga e nem cobra, mas deixa que nós mesmos façamos isso, pois o desequilíbrio que criamos se reflete principalmente em nós mesmos e não na vítima de nossa desatenção. Na verdade, quando provocamos algum prejuízo físico ou emocional em algum outro ser, sempre há um espírito benevolente para auxiliar a vítima. Mas nem sempre há algum espírito benevolente para auxiliar o algoz. Em geral, a vítima sofre por instantes, mas o carrasco acaba sofrendo por um tempo mais prolongado. A menos que compreenda que sua atitude causou um desequilíbrio no universo, ao qual ele também faz parte, o reflexo em si persistirá e a dor também. Não falamos isso para assustar e nem para criar uma situação emocional que desperte algum sentimento de culpa, mas apenas para explicar que nada fica sem uma reparação, pois o universo somente funciona dentro do equilíbrio daquele que praticou a crueldade e que o perturbará como sinal de desequilíbrio, que em última instância somente ele percebe. Eu comentei isso alguns programas anteriores, né? Ainda bem que não estou sozinho nessa, ainda bem que o Marcel também está fechado comigo, né? Quem sou eu, né? Para falar algo diferente do que o Marcel deixou. Mas a gente tem que ter essa percepção realmente, principalmente para nós que nos dizemos espíritas, de saber que nada fica impune, que a lei de Deus ela é sábia e justa. Aqui, a lei dos homens ela é falha em muitos pontos, em algumas situações as leis que já existem, né, as leis materiais não são cumpridas, existe um abrandamento muitas vezes para com aquele que comete um crime. E isso nos causa uma certa revolta, nos causa muito desconforto, mas bendita a doutrina espírita, que nos dá o esclarecimento necessário, no sentido de saber que nada acontece sem a permissão de Deus e nada vai ficar impune. Alguém que cometeu um crime contra um animal, contra um ser humano, não ficará ileso. O tribunal da sua própria consciência irá lhe acusar quando este indivíduo chegar no mundo espiritual. E às vezes antes disso, às vezes aqui, enquanto está encarnado, muitas vezes o remorso corrói essa pessoa. Por isso que quando a gente vê, né, às vezes algumas informações de que sobre a reencarnação, que tem pessoas que acham que não pediram para reencarnar. Realmente, tem muitas pessoas que imploraram para reencarnar para resgatar os seus débitos, para ficar quite perante a lei de Deus diante daquilo que cometeu, de um crime que cometeu, seja com o humano, seja com o animal. Então ninguém fica impune perante a Deus. Ninguém. Nós estamos aqui para aprendermos juntos, para crescermos juntos espiritualmente falando, só que muitos de nós estão aqui para resgatar débitos anteriores, porque cometeram crimes horrendos no passado, e que esses crimes precisam ser pagos perante a lei de Deus. E para resgatarmos os nossos débitos,
muitas vezes veio o sofrimento. Muitas vezes pessoas que nós vemos por aí passando por situações terríveis e que despertam e que precisam despertar em nós o sentimento de compaixão, essas pessoas muitas vezes são muito devedoras e estão na situação que estão porque de alguma forma pediram para vir assim. Alguém que foi muito rico hoje está numa pobreza extrema, alguém que cometeu muitos crimes no passado hoje passa por situações difíceis, alguém que abusou de algum sentido físico muitas vezes tem uma limitação física. Enfim, temos inúmeros exemplos na literatura espírita de casos de pessoas que vêm com alguma situação de uma vida anterior e que hoje está resgatando das formas mais diversas possíveis. Alguém que hoje, por exemplo, já falei aqui no programa anterior, alguém que hoje está com muitos animais sob a sua tutela, talvez numa vida anterior tenha cometido algum crime contra os animais e que hoje, para resgatar a sua dívida perante a lei de Deus, pediu para vir junto com outros animais para resgatar o seu débito. Então, nós não temos que... Eu sei que eu fico assim também, tá? Não vou me isentar disso. Nós ficamos muitas vezes revoltados, nós ficamos bravos, nós ficamos muitas vezes indignados com muitas coisas que acontecem. E ainda bem que a gente de alguma forma sente isso, porque isso mostra que quando a gente vê algum crime sendo cometido, quando a gente vê alguma situação ruim acontecendo, e nós nos revoltamos e nós não compactuamos com isso, significa que a gente pelo menos já deu um pequeno passo na nossa evolução, no sentido de que isso eu já não faço mais. Tenho muitos defeitos, tenho muita coisa para corrigir, sim, mas pelo menos certas coisas eu já não faço mais, ainda bem, graças a Deus. E às vezes a gente precisa estar ao lado de situações como essa para que a gente reforce os nossos votos, né, de seguir o caminho do bem. De ver uma situação terrível muitas vezes e pensar, puxa, isso graças a Deus eu já não faço mais. Eu já passei dessa fase. Porque provavelmente em alguma vida anterior a gente cometeu algum crime, algum delito espiritualmente falando, e que às vezes a gente hoje está resgatando esse delito, sim. Dependendo da situação que nós estamos passando, dependendo do momento que nós estamos vivendo. Então, vamos sempre ter a nossa fé reforçada. Pedir sempre a Deus, a Jesus, para que nos mostre sempre o melhor caminho a seguir e que mostre também o melhor caminho para essas pessoas que muitas vezes cometem esses delitos perante a lei de Deus e que vão sofrer muito perante a sua própria consciência quando caírem em si, quando perceberem, puxa vida, o que eu fiz? Mas Deus, na sua infinita bondade e justiça, nos dá sempre uma oportunidade de resgatarmos os nossos débitos, de termos uma nova oportunidade para fazer diferente. E a gente pode fazer isso aqui e agora. Se estamos agora encarnados, é porque nós temos essa possibilidade de tentar fazer diferente. Então vamos aproveitar com o conhecimento, por exemplo, que o Espiritismo nos oferece. Para encerrarmos, um trecho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Lá, esse trecho está na Coletânea de Preces Espíritas. É o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem várias preces ali, vários modelos de preces. E um trechinho desse item aí o Marcel separou para a gente, para refletirmos. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam em mais este programa Estudando Marcel Benedetti. Semana que vem estaremos de volta aqui. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.